falar sobre o Corinthians e as tratativas com a Brax. Nesse domingo, o Samir Carvalho trouxe a notícia de que Corinthians e Brax avançaram. Antes de gravar o vídeo, conversei com o dirigente alvinegro e ele admitiu que as conversas estão bem encaminhadas, mas não há assinatura do contrato. E o acordo com a Brax pode ser a solução para que o Corinthians se acerte e tenha seus jogos exibidos pela Globo sem ferir os demais clubes da Libra, só para vocês entenderem. Vários clubes grandes do futebol brasileiro se associaram na entidade chamada Libra e fecharam com a Globo. Se o Corinthians fecha direto com a Globo, ele cria um enorme problema para a emissora. Afinal de contas, por que os outros clubes se reuniram para fechar com a Globo se o Corinthians pôde fazer isso de uma forma direta, num caminho exclusivo? Diante desse cenário, a Brax surge com uma solução. A Brax, só para lembrar, é uma agência de marketing do Rio de Janeiro que tem como dono o filho do Apolinho, um dos maiores comunicadores da imprensa carioca durante muito tempo. A Brax ela surge como uma empresa que vende placas de publicidade nos estádios e se torna um fenômeno de faturamento e de vendas. Tanto que alguns dos mais recentes contratos de placa de publicidade têm muitos milhões de reais investidos pela Brax. Com o Corinthians foram 240 milhões de reais, com o Flamengo 360 milhões de reais. Pois bem, a Brax começou há algum tempo atrás a também comercializar direitos de transmissão de TV. Foi assim com o Campeonato Carioca, foi assim com a Série B. E aqui que vem a ressalva dessa negociação do Corinthians com a Brax pelos direitos de transmissão. A Brax não conseguiu cumprir aquilo que havia combinado com a CBF em relação aos direitos da Série B e está devolvendo o campeonato para a CBF, que vai precisar buscar novos parceiros para transmitir a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Existe a preocupação dentro do Corinthians de que a Brax não consiga honrar com um pagamento próximo a 300 milhões de reais por temporada. Isso também se baseia em desempenho esportivo do Corinthians. O valor é dos mais altos. E há a preocupação dentro do Corinthians se a Brax conseguirá cobrir ou cumprir ou não esse contrato. Para a Globo é mais confortável ter os jogos transmitidos do Corinthians via Brax do que se acertando diretamente com o Timão, exatamente por conta desse contexto que eu contei para vocês da Libra. O que se sabe é que o Corinthians terá seus jogos exibidos a partir do Brasileiro do ano que vem pela Rede Globo de televisão. E a tendência é que esse acordo seja fechado com a Brax, mesmo com a preocupação que existe interna por parte dessa situação financeira da parceira. E você, o que pensa sobre tudo isso? Use o espaço para comentários, esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Vamos embora falar muito do Coringão, porque tem muita coisa para falar. Primeiro, quero trazer informações sobre o lateral Riquelme, né? O Nicola trouxe algumas informações hoje. Eu já venho falando do Riquelme há um bom tempo. O Riquelme é um jogador que interessa ao Corinthians. Ele está na lista de atletas monitorados, tá? Mas é um jogador que custa aí cerca de 5 milhões de euros. O Corinthians acha o jogador caro. Em relação ao que o Nicola disse, né, andei até conversando com ele, o presidente do Cuiabá diz que não negocia, tá, o Riquelme no momento. Talvez até esse ano não haja uma negociação. Por quê? Porque o Riquelme virou reserva, né, lá no Cuiabá. E negociar agora o Riquelme em baixa, para o Cuiabá não é um bom sinal. Vai perder dinheiro, quer realmente negociar o jogador quando ele estiver em alta. Desde que ele voltou, né, da seleção olímpica, nunca mais jogou, né? O Cuiabá contratou o Ramon, ex-Flamengo, né, lateral esquerdo, assumiu a condição titular, já trouxe isso para vocês aqui, e o Riquelme, que estava na seleção pré-olímpica, perdeu espaço, né? Quando voltou, já tinha outro no lugar e nunca mais retomou a posição de titular. E o Cuiabá, né, alegando que não negocia, né, o Riquelme por conta disso, tá? Por conta que ele, né, virou um reserva hoje e não é interessante fazer o negócio agora, já que foi um jogador mais assediado aí no mercado da bola antes de amargar a reserva no Cuiabá. O que eu tenho é o seguinte: ele é um jogador monitorado no Corinthians, não há negociações abertas, mas é um desejo realmente do técnico Antônio Oliveira, tá? O Antônio Oliveira gosta bastante do Riquelme, tanto pela estatura, pela qualidade técnica. O Corinthians pode sim fazer uma investida no lateral, mas por enquanto tem uma negociação aberta em relação ao jogador do Cuiabá. Comenta aqui embaixo. O Corinthians ganhou uma concorrência aí no mercado da bola, tá? Eu trouxe com exclusividade para vocês na semana passada que o Corinthians fez uma consulta, né, em relação ao volante Kaique, do Juventude, atleta de 28 anos, revelado pela Portuguesa de Desportos,
e é super titular, importantíssimo para o meio campo do Juventude. Ele interessa, sim, ao Corinthians, interessa bastante, mas meu amigo Luiz Teixeira, lá do Sport TV, aliás, obrigado pelos créditos em relação a essa informação do Corinthians envolvendo o Kaique, né, que ele deu lá no Sport TV, muito obrigado mesmo. Luiz Teixeira disse que o São Paulo também está na parada. É bom lembrar que o Carpini era técnico do Juventude, conhece bem o Kaique, e hoje comanda o São Paulo, e o São Paulo já entrou forte na briga para levar o jogador. É bom a gente lembrar também que o Kaique tem contrato até o final do ano com o Juventude, então no meio dessa temporada ele pode assinar um pré-contrato. O Corinthians está na parada, fez uma consulta, conversei com uma fonte agora para saber se houve algum avanço, né, depois que o São Paulo entrou na parada, nenhum avanço ainda, tá? Então o Corinthians ainda não, né, se posicionou ou avançou em relação a essa contratação ou essa tentativa, pelo menos, no mercado da bola. Concorrente forte agora, né? O São Paulo, eu falo forte porque o Carpini conhece o jogador já, enfim, né, trabalhou com o técnico São Paulino, então acaba, às vezes, ajudando aí um pouco o São Paulo nessa briga. Vamos ver se o Corinthians vai, enfim, fazer uma proposta ou não, né, para brigar com o São Paulo no mercado da bola. O São Paulo, esse sim, já chegando junto em relação ao Kaique, tá bom? Deixa o like aqui, comenta, que é muito importante. E agora vem duas informações exclusivas no Blend, hein? Ou exclusivas hoje. Quanto que o nosso querido investidor, né, o Igor, emprestou já ao Corinthians, tá? Informações que me passaram que já foram 18 milhões de reais que ele já emprestou ao Timão, tá? Informação para você importante. Tem ajudado muito o Corinthians nesse momento aí que o Corinthians tem vivido de transição, né? Saída de Duílio Monteiro Alves, que deixou o clube realmente extremamente quebrado, devendo todo mundo, numa situação realmente difícil, e também agora a entrada do Augusto Melo. O Igor tem sido muito importante, ajudado o Corinthians em contratações, investimentos, enfim, e ele já desembolsou aí cerca de 18 milhões de reais, tá, ao Corinthians em negócios e tem sido importante aí para o Coringão, inclusive intermediando, tá? E não tem essa de porcentagem, a gente não sabe se ele vai pedir alguma porcentagem ou não. O que me falaram é que ele ajudou o Corinthians mesmo, tá? Tomou a frente lá, junto com o Augusto Melo, na negociação dos direitos de TV com a Abrax, pela influência que ele tem no mercado, ajudou o Corinthians até a subir um pouco a proposta da Abrax, tá? E não me passaram nada, que ele está cobrando alguma coisa em relação a isso. O que me falaram foi de ajuda, né? É claro que é um investidor, quando coloca dinheiro no clube, né, sempre, com certeza, vai querer ganhar alguma coisa lá na frente. Então, esse, né, o valor aí, cerca de 18 milhões, tá, que ele emprestou o Corinthians até o momento e tem ajudado bastante o Corinthians no mercado da bola, e não só no mercado da bola, mas nesse momento difícil que o Coringão vive na temporada, né? O Augusto, claro, já falava na sua campanha que tinha alguns investidores, né? Enfim, que ele contava para ajudar aí no seu trabalho, principalmente nesse início de trabalho, né, do presidente Augusto Melo, tá? Comenta aqui embaixo aqui o que você acha do investidor, né? Colocando mais grana aí para ajudar o Coringão. Comenta aqui, deixa o like e vamos seguir com informação importante agora da lateral esquerda do Corinthians, Wellington, ex-São Paulo? Ex já ou é do São Paulo ainda? Informação importante para vocês, tá? Eu tenho falado já há um bom tempo que o Corinthians negocia não, né? Que o Corinthians tem interesse, fez consulta, né? Conversa, né, com intermediários, conversa com o staff do jogador, de um lateral esquerdo que era prioridade, que eu falei que não era o Riquelme a prioridade, tá? O Riquelme é um plano B, tá? Do Corinthians. E eu tenho falado que o Corinthians negocia com um jogador titular da Série A do Campeonato Brasileiro que vai começar, ou enfim, entre os grandes clubes aí do Brasil, tá? A pergunta que é feita é o Wellington, né? Já que acho que é o site Trivela, tá? Dando crédito aqui, disse que o Wellington não deve renovar com o São Paulo e o Corinthians e o Inter demonstram interesse pelo jogador. Bom, vazou. É o Wellington, tá? Esse é o lateral esquerdo que o Corinthians realmente tinha colocado como plano A, que, né, tenta no mercado da bola, inclusive entrando em contato com os representantes do jogador, tá? O Corinthians falou sobre valores, enfim,
Esse é o atleta realmente que interessava com isso. Aliás, eu já tinha trazido, que era o Wellington, para vocês. Eu não lembro se foi no início do ano, no final do ano passado, que o Corinthians tinha tentado o Wellington do São Paulo e tinha trazido essa informação com exclusividade para vocês. Parecia que depois não ia acontecer mais nada, que o jogador ia renovar com o São Paulo, mas o São Paulo fez 2 propostas de renovação para o Wellington e ele não aceitou, e o Corinthians voltou a procurar o Wellington, né, jogador que é titular hoje, né, da lateral esquerda do São Paulo. Fala fiel, antes do vídeo se inscreva no canal SCCP Notícias para não perder nada. Ao erguer a Taça Rio deste ano neste domingo, o Botafogo assegurou sua presença na Copa do Brasil do ano que vem. Até agora, 53 times já garantiram presença na competição nacional. Dentre os clubes da Série A do Brasileirão, apenas o Corinthians aguarda confirmação para o próximo ano, visto que foi eliminado na fase de grupos do Campeonato Paulista. Mesmo não tendo assegurado ainda sua participação na Copa do Brasil através do estadual, o Corinthians ainda tem a possibilidade de conquistar sua vaga pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo foi o último time da série a garantir sua classificação ao derrotar o Boa Vista por 2-0 na final da Taça Rio. Fiel, esse foi o vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!